Bom, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre curiosidades, curiosagem. E essas curiosidades nós vamos trazer sobre a palavra mono, que em português significa dinheiro. Pretendemos trazer ao longo do tempo outras palavras que tenham também situações interessantes. Vamos ver esta palavra mono. Em sia dextra poŝo li portis la paper monon, kaj en la monujo li havis kelke da moneroj. Então, nós vamos, primeiramente, antes de traduzir a frase, ver o que significa paper mono, que vocês já devem ter imaginado, e monero. Paper mono significa dinheiro em papel. É aquele dinheiro em papel que nós usamos para pagar as coisas. E monero são as moedas. Euro é a unidade da moeda, né? Então, são moedas. Então, traduzindo a frase, na seu bolso direito, em sia dextra poŝo, em seu bolso direito, ele carrega, li portis la paper monon, ele carrega o dinheiro de papel, as cédulas. E na carteira ou qualquer objeto que sirva para transportar moedas, ele tem algumas moedas. Então, aonde você carrega é um recipiente onde você pode colocar moedas. Pode ser a carteira, pode ser um saquinho, pode ser alguma coisa, chama-se monuio. Uio, local de colocar as moedas, monuio. Bom, aqui nós temos monuio. Vocês podem ver que na figura nós temos a carteira com dinheiro, carteira monuio. Não só carteira é monuio. Qualquer objeto que sirva para transportar o dinheiro, monuio. Monuio, carteira, bolsa, local para o dinheiro. En la poŝo de mia pantalono mi portas monujon. No bolso da minha calça eu carrego uma carteira, uma bolsa, um local onde eu coloco o dinheiro, monuio. Espero que tenha ficado bem entendido. Não é só carteira, é qualquer recipiente que você possa colocar dinheiro. Agora vemos aí o nosso famoso porquinho, né? Aquele que serve para guardar o dinheiro. Então, chipar monuio. Primeiro vamos entender o que quer dizer spare. Spare quer dizer poupar, economizar. O verbo spare significa poupar, economizar. Então, chipar monuio é local para onde se colocam as economias, a poupança, onde se poupa o dinheiro, muito usado por crianças. Chipar monuio scatolo em formo de besto, em quium la infanoi metas la sparatain moneroin. Chipar monuio, caixa em forma de animal, na qual as crianças colocam o dinheiro economizado, o dinheiro que não foi gasto. Então, isso geralmente as crianças têm isso, pelo menos há algum tempo tinham. Também pode ser chamado de chipar questo.
questo quer dizer arca, baú, caixa. Às vezes não tem um porquinho, não tem um animal, mas tem uma caixa, tem um baúzinho ou uma pequena arca onde coloca o dinheiro. Ou uma grande arca se tiver muito dinheiro, né? Colectuio também pode ser chamado de colectuio. Colecte significa colecionar, arrecadar, ajuntar. Então, colectuio, local onde se ajunta o dinheiro, se junta o dinheiro, ficam lá guardados. O chamado, como nós dissemos antes, o famoso cofrinho. Vamos uma frase para exemplificar. La chambro de la infanoi estis plena de ludiloi. Supre sur la ŝranko staris la ŝparmonujo. Então, a sala, o aposento das crianças estava cheio de brinquedos, completo de brinquedos, muitos brinquedos. Acima, sobre o armário, estava o cofrinho, o objeto onde se colocam as economias, dinheiro guardado. La patro donatis al mi collectuion, kai li mem ĵetis en ĝin la unuan moneron. O pai presenteou-me com um cofrinho, um local para colecionar, para guardar moedas, dinheiro. E ele mesmo colocou nele, no cofrinho, a primeira moeda. Observemos nessa frase, aproveitemos, que não tem a ver com o tema, mas vamos aproveitar, e aí nós vamos ver que nós temos 3 acusativos. La patro donatis al mi collectuion. Então, quem presenteia alguma coisa a alguém. Collectuion é o objeto direto de donatis, e al mi o objeto indireto, para mim. Kai li mem, ele mesmo colocou, jogou, né? Nele, em ĝin. Por que esse em ĝin? É um acusativo de movimento. O dinheiro estava na mão do pai e foi colocado no cofrinho. Então, este movimento leva o acusativo. Nele, em ĝin. La unuan moneron. Unuan moneron, objeto direto do verbo jet. Vamos ver uma outra palavra. Semmonig. Semmonig. Semmonig significa privar de dinheiro, tirar o dinheiro, né? Tute semmonigis min infanteria capitano, tiel que la hotelmastro volis iam met min em mallibereion. Então, o capitão de infantaria capitano, o capitão de infantaria desmonetizou-me, privou-me totalmente de dinheiro. Tiel, de tal forma, que lá, hotelmastro, o chefe do hotel, ou o dono do hotel, volis iam met min, queria já colocar-me, colocar-me em mallibereion, na cadeia. Então, temos aí o tiel, de tal maneira, hotelmaster, chefe, dono do hotel,
metmin, colocar-me, em malibereion, colocar num local onde seja privado da liberdade, a cadeia. Vamos a outra palavra, a outra expressão. El acheta mono. El acheta mono. Significa dinheiro de resgate. Dinheiro de resgate. El achete significa pague por liberig ium el captetsu. El achete significa pagar para liberar alguém de uma captura. Então vamos a uma frase. Liai amicoi collectis grandain summoin, char prescau necredebla estis la el acheta mono quiu estis postulata. Os amigos deles colecionaram, juntaram grandes somas de dinheiro, é lógico, porque quase inacreditável era o dinheiro de resgate que era exigido. Então, os criminosos exigiram um grande valor e os amigos tiveram que fazer o que a gente chama em língua portuguesa de vaquinha. Ostádio. Que significaria ostádio? Refém. Refém. Lembrem da situação anterior, né? El acheta mono. Agora o refém. Vamos à frase. Homo tenata malibera eventuale vivminatsata contra o quio la captanto postulas propram securetson ao el achetam monon. Tenata, mantido. Então, é uma pessoa, um ser humano, homo, ser humano. Não confundam homo com viro. Homo significa ser humano, homem, mulher. Usamos a palavra homo muitas vezes significando homem no sentido geral. Então, e viro significa homem, pessoa do sexo masculino, virino, pessoa do sexo feminino. Então, homo tenato, um ser humano, uma pessoa mantida, malibera, presa, detida. Eventuale vivminatsata, eventualmente com a vida ameaçada. Vivminatsata, com a vida ameaçada. Contra o quio la captanto, contra o quio, contra o que o capturador, o que aprisiona, postulas, exige, propram securetio, a sua própria segurança. Ele quer se evadir e quer que garantam a segurança dele. Ou el achetam mono, ou ele exige um valor de resgate, um dinheiro de resgate. Vamos a outra palavra. Trinkmono. Trinkmono. Tre interessa vorto. Gorjeta. Trinkmono. Estas mono, trinkmono, estas mono, quium, o qual, onidonas ao servisto, por danque liam agadon. Então, é um dinheiro o qual se dá ao servidor para agradecer a sua ação, o seu trabalho.
uma frase. Alla que nero li et nevolonte cutime donas trincmonon. Para o garçom, ele, mesmo contra a vontade, costumeiramente dá uma gorjeta. Isso acontece muito, né? Mon puno, outra palavra, mon puno, tre interessa volta. Puno consistanta em pago de mono, o que significa em português puno consistanta em pago de mono, multa. Então, mon puno é multa, é aquilo que a gente não gosta de receber, multa. Restmono, mono, quium oni ricevas post pago de granda sumo. Então, dinheiro, o qual se recebe após o pagamento de uma grande soma. Exemplo, nós damos a uma pessoa de quem compramos alguma coisa R$100 e recebemos de troco 30, porque o objeto custava 70. Então, isso chama-se restimono. O que é restimono? Troco. Restimono é troco. Studmono, outra palavra interessante. Mon helpo donata al studento por la viv besonoi. Studmono é um auxílio em dinheiro dado ao estudante para as suas necessidades diárias, para as necessidades da vida. É um auxílio em dinheiro, e isso chama-se auxílio estudantil. É comum existir esse tipo de coisa. Mon falsisto, esse você já deve estar sabendo, né? Mon falsisto. É tio que o fabricas contra o lede sem valor a mono, que o trompe imitas lá oficialam. Então, o mon falsisto é aquele que fabrica contra a lei um dinheiro sem valor, que imita de forma enganosa o dinheiro oficial. Isso chama-se falsário. O homem, o ser humano, é a pessoa que fabrica dinheiro falso. Mon falsisto, falsário. Paguilo. Paguilo é tia remedo o zebra por pague. Metal al papermono. Checo, giro, cotopô. Paguilo é qualquer tipo de recurso que se usa para pagar alguma coisa. Exemplo, o dinheiro em metal, são as moedas, é paguilo. O papel é dinheiro em papel, papel mono, é paguilo. Checo, cheque. Giro são transferências bancárias, remessas bancárias. Cotopô quer dizer etc. Então, moeda, metal, papel em dinheiro de papel, cheque, transferência bancária e etc. Tudo isso é paguilo. Imposto. Deviga contribuo de civitanoi alla generale besonoi de la lando stato ao urbo. Então, imposto é uma contribuição obrigatória dos cidadãos às necessidades
em geral, do país, do estado ou cidade. Chama-se imposto mesmo, em português. Imposto em Esperanto, imposto em português. Imposto pri automobilo, né? O IPVA, por exemplo, imposto pri automobiloi. Li insultis la officiston, collectantam la imposton. Ele insultou o funcionário que fazia a cobrança, a coleta dos impostos. Impostisto, collectisto de impostui. Então, é o cobrador de impostos. Ien viro nomata Zaccheo, cae li estis chef impostisto. Eis um homem chamado Zaqueu, na época de Jesus, e ele era um chefe daqueles que cobravam o imposto. Bom, como eu disse anteriormente, nós pretendemos fazer outros vídeos com este mesmo teor. Gostaria que vocês colocassem aí nos comentários se vocês gostaram, se interessa, porque é um modo de nós nos aprofundarmos em palavras que tenham significados interessantes. Quero dizer também que alguns têm colocado sugestões. Elas estão sendo anotadas e providenciadas, não está no esquecimento. Em breve estaremos lançando aquilo que foi sugerido por alguns de vocês. Muito obrigado, este foi o nosso vídeo. Bom, meus amigos, este foi o vídeo de hoje, onde trouxemos algumas curiosidades sobre a palavra dinheiro, em Esperanto, mono. Peço a vocês que deixem o seu like, que compartilhem este vídeo com os seus amigos, que deixem seus comentários, as suas opiniões e que principalmente se inscrevam. Quero também agradecer aos 250 inscritos, a todos individualmente. Muito obrigado. Obrigado por terem ficado até este momento e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço para todos.